Olá, alunos. Eu sou o professor Djalma Montenegro. Fui designado para dar esse curso para vocês sobre o Arduino, né? Vamos dar os primeiros passos com o Arduino. E eu sou formado em eletrotécnica, sou licenciado em matemática e vamos aí adquirir esse conhecimento básico aí sobre essa placa aí que faz um sucesso enorme na área de eletrônica. O nosso curso, nós vamos apresentar ele em duas partes, né? Primeiro nós vamos falar sobre o hardware, vamos conhecer os modelos das placas mais utilizadas e os componentes fundamentais das placas. Depois a gente passa para a parte de software, né? Onde a gente vai fazer a programação dele. E vamos ver quais os principais recursos que essa placa nos oferece, que esse software nos oferece. Aqui nós temos os três modelos mais usados do Arduino, né? Nós temos diversos modelos, mas esses três são os mais utilizados. O Arduino Nano, esse mais à esquerda. Nós temos aqui o Arduino Uno, que foi o primeiro Arduino, né? Foi o lançamento da marca Arduino. E nós temos aqui o Arduino Mega. Ele se difere basicamente pela quantidade de pinos, né? Basicamente a diferença entre eles são que cada modelo ele oferece uma quantidade de pino maior do que o do outro. Então eu tenho mais possibilidades de controlar mais coisas. O Arduino Nano ele tem outra característica interessante, que ele foi feito especificamente para trabalhar com protoboard, né, que é uma plaquinha em que eu monto circuitos elétricos sem necessidade de solda. O Arduino, essa placa de desenvolvimento, é um hardware de código aberto, né? Então você pode desenvolver sua própria placa, tá? Ele já possui um microcontrolador, né, dentro dessa placa, pré-programado com bootloader, o que não acontece com a maioria dos outros microcontroladores, que eu preciso de toda uma circuiteria externa e de um hardware para gravação, e isso às vezes complica o desenvolvimento, principalmente para quem não entende muito de eletrônica. Já o Arduino ele dá essa possibilidade de que você desenvolva, faça um projeto mesmo sem saber, sabendo pouca coisa de eletrônica. Esse bootloader, ele é um programa que permite que eu faça a gravação e desenvolva os meus projetos com a placa sem precisar de um gravador externo. Como eu já tinha falado antes, o modelo Nano, né, ele vem com esses pinos aqui justamente para encaixar numa protoboard, né? Enquanto você observa aqui que as outras duas placas, tanto a Mega como a Uno, os conectores deles são fêmea. E o modelo Nano, o conector dele é um conector macho, né? Então, para encaixar nos furos da protoboard. Aqui nós vemos o que a gente precisa de basicamente para usá-lo. A gente precisa do cabo para fazer a conexão da placa ao computador para que a gente possa descarregar o programa que nós criamos para a memória do microcontrolador. Em algumas situações, eu posso usar a alimentação dele, eu posso tirar aqui da própria USB, só com cuidado de não estar
usando muita corrente elétrica, porque senão eu posso queimar minha saída USB do meu computador. Para esses casos em que eu estou controlando dispositivo em que precisa de uma corrente muito alta, eu uso uma fonte externa, ou seja, eu só uso isso aqui para passar o programa, depois eu retiro, solto e coloco a fonte externa para poder alimentar os meus dispositivos. Aqui nós temos os componentes mais utilizados, né? Nós temos muito, mas esses são os mais utilizados. Aqui está protoboard. A gente utiliza muito esses cabos para fazer a interligação. E aqui nós temos os componentes que juntos vão produzir alguma coisa. Então nós temos LEDs, resistores, transistores, relés e etc. Aqui você vai ter que interligá-los usando a protoboard, ou você tem a opção também de comprar shielders. Eu tenho shielder de LED, de motores, para motores, tenho até shielder de protoboard, de sensores, como esse sensor ultrassônico, e tem shielder mais sofisticada, como essa shielder aqui de um protocolo Ethernet, né, para rede Ethernet, uma shielder de display LCD, uma shielder de Wi-Fi, e eu posso usar essas shielders que eu só conecto, eu não preciso fazer interligação nenhuma. Então, o Arduino ele tem essa facilidade de eu poder utilizá-lo através de apenas conexões, produzir um circuito, um projeto que eu preciso usar mesmo sem eu ter um grande conhecimento, ou às vezes até conhecimento nenhum de eletrônica. Nós trazemos aqui uma tabela de comparação entre os 3 modelos mais usados do Arduino, né, o tipo de processador que eles usam. Nós temos aqui a tensão de alimentação, aquela fonte de alimentação é recomendada que ela seja de 7 a 12 volts. Aqui no Nano, observe que é só até 9 volts. O microcontrolador ele trabalha com 5 volts, né? E ele tem um regulador interno que faz isso. Então, se você alimentar com a fonte de até 12 volts, o regulador interno regula para manter 5 volts para o microcontrolador. Aqui nós temos a velocidade de trabalho dele, né, do sinal de clock, do cristalzinho que vem com ele. Nos 3, a velocidade é a mesma, 16 MHz. E aqui nós temos a quantidade de entradas analógicas, né? Na placa, nós temos entradas analógicas e entradas digitais. As entradas analógicas trabalham com sinais que têm variação, que sofrem variações contínuas, e as entradas e saídas digitais, elas trabalham com sinais que não tem variações contínuas, só tem 2 valores determinados, ou tem um nível baixo ou tem um nível alto, né? O que a gente chama tecnicamente de 0 ou 1. Nós temos as memórias, os tamanhos das memórias. Tem uma memória EEPROM, que é uma memória do tipo ROM, mas que não é uma memória de programa. A memória que eu guardo meu programa é a memória flash. Essa memória EEPROM serve para que eu guarde dados que eu não quero que se perca quando eu desligar a minha placa. E eu tenho aqui a minha memória RAM. Minha memória RAM. Então, observem aqui que tem a diferença, né, de tamanho de cada memória. Aqui tem o tipo de USB que usa, né? Tanto a Mega como a Uno usa a entrada regular. Já a Mini, o Nano usa aquela USB Mini. Aqui como nós vamos falar sobre o Uno,
Eu trouxe aqui algumas características do Uno para a gente visualizar. Algumas nós já falamos, mas algumas mais específicas dele. Tensão de trabalho 5 volts, como todos. Os outros dois também são 5 volts. Já a tensão de entrada da fonte, de saída da fonte, né? A entrada, no caso da fonte dele, de 7 a 12 volts. Aqui tem um limite, né? Tu pode colocar ele recomenda que você use de 7 a 12. Mas ele já dá aqui um limite de 6 a 20, né? Só que se não tiver dentro dessa faixa, ele não garante o funcionamento perfeito da tua placa. De 7 a 12, ele garante que vai funcionar perfeitamente. Temos a quantidade de pinos, né? Esses pinos, eles, como eu falei para vocês, eles podem ser do tipo de sinais digitais ou analógicos, mas ainda tem um terceiro tipo que ele produz uma saída PWM, que é um controle de largura de pulso, enquanto o sinal digital normal, os pulsos saem sempre do mesmo tamanho, e nas entradas que produzem PWM, me dá a possibilidade de eu ter pulsos de larguras diferentes, e fazem com que eu possa produzir controle de potência, né? Aumento, diminuição de velocidade de um motor, eu posso aumentar, diminuir um brilho de uma lâmpada e outras aplicações. Eu tenho as entradas analógicas, aqui uma informação importante, que é o máximo de corrente que eu posso retirar de um pino, que é 20 mA, então observe que eu tenho muito pouca corrente, então não posso colocar no pino do Arduino dispositivos que requer uma corrente maior do que 20 mA, senão eu queimo a entrada do Arduino, no caso a saída, a correção. E para isso eu posso usar recurso de uma coisa que nós chamamos de drive, que pode ser desde um transistor, um relé, ou um outro dispositivo eletrônico que me possibilite isso. Eu tenho aqui o tamanho da memória flash, né? Ela tem aqui 32 kilobytes, e eu tenho aqui uma quantidade reservada para o bootloader. E aqui a velocidade do relógio, que nós já tínhamos visto. 16 MHz é a frequência de clock das nossas placas Arduino.